depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta ao anjo e ele respondeu que sim. E então ele me mostrava o mapa do Brasil. E o mapa ele se formava diante de mim. Mas ele não era feito de terra, sabe? Era feito de chagas abertas. E onde deveriam ter campos verdes, sabe? Tinham feridas. E onde deveriam correr rios, escorriam lágrimas. E eu via gritos. Eu via muitos gritos de pessoas. E eram de pessoas inocentes, de intercessores cansados, de profetas calados por medo, sabe? E então eu vi Brasília. E ela não tava normal. Ela tava encoberta assim por uma cúpula de trevas, sabe? E era sustentada assim por mãos demoníacas. E espíritos de corrupção, sede de poder, engano, violência, morte andavam assim livremente pelos corredores da Câmara, do Senado, do STF e até do Palácio do Planalto, né? E os seus rostos, eles mudavam como máscaras. E uma hora pareciam políticos, ora pareciam apresentadores de TV, sabe? Outros pareciam até líderes religiosos, sabe? E então eu ouvi a voz do Senhor. E ele disse: este é o cativeiro moderno. Não é a Babilônia física, mas a Babilônia espiritual. O meu povo foi levado para longe de mim e se esqueceram que eu ainda sou o Senhor dessa nação. E eu via uma passagem que está lá em Daniel. Eu não me recordo bem a passagem exata, mas dizia: ah, Senhor, grande e temível Deus, temos pecado, temos nos afastado dos teus caminhos. A justiça é tua, mas a vergonha é nossa. E o céu ele se abriu assim, mas não com luz, sabe, com guerra. E eu via anjos se posicionando com armaduras de fogo. E eles aguardavam um comando, mas era como se ainda estivessem travados. E eu ouvi dizerem: eles só se movem quando há arrependimento genuíno. O céu não responde apenas ao clamor, responde à rendição. E eu via muitas pessoas orando, mas muitas pessoas com os olhos abertos para o mundo e os joelhos dobrados só por costume, sabe? Eram palavras sem verdade, clamor sem conversão. E então, no meio daquelas pessoas, algumas vozes começaram a se levantar com sinceridade. E eram vozes que diziam: Senhor, por o Brasil, mas começa por mim. Destrona os ímpios, mas antes destrona o meu ego. E nesse momento, era como uma explosão de luz surgisse no céu sobre o Brasil. E o Senhor disse: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu comecei a ver demônios se contorcendo, pois as orações sinceras queimavam como brasas, sabe? E um a um, os principados começavam a perder território, e espíritos de orgulho, prostituição, mentira, divisão, ideologia maligna, sabe? E manipulação começaram a ser expostos. E foi então que eu vi o nome Congresso Nacional como uma parede de vidro. E por trás dessa parede tinha um trono feito de ossos. E nele estava sentado um espírito antigo, muito antigo. Um espírito de controle que governava por trás de governos. E ele não tinha partido, ele não tinha cor, ele não tinha nome. Ele era o poder da iniquidade disfarçada de lei, sabe? Mas quando os intercessores se reuniram e começaram a clamar, algo rasgou assim no alto do céu sobre Brasília, e era como uma espada de glória que descia
com violência e justiça, sabe? E eu ouvi: eu sou o Senhor que estabelece reis, e eu também os derrubo. Nada escapa aos meus olhos. Digam, meu povo, voltem ao arrependimento, voltem à consagração, porque não há restauração nacional sem santificação pessoal. E então eu vi alguns tronos terrenos, sabe, sendo sacudidos, e alguns líderes perdendo forças. Eu vi nomes conhecidos tentando esconder escândalos, mas suas vestes estavam encharcadas de escuridão. E eu vi outros líderes desconhecidos que oravam em seus gabinetes, e o Senhor os marcava com luz. E novamente o Senhor disse: eu não procuro políticos religiosos, eu procuro profetas posicionados. Eu não busco alianças humanas, mas corações quebrantados. E direi mais: há uma nova geração se levantando, nas ruas, nos montes, nas escolas, nos interiores, que não será corrompida pelo ouro do mundo nem pelas promessas do sistema. E o Senhor disse: há poder na oração de um justo, mas a guerra vencida na oração da Igreja unida. Reúnam os sacerdotes, clamem entre o pórtico e o altar, porque se o meu povo se posicionar, eu curarei a nação. Ele disse: filha, eu estou revelando a você que o maior impedimento para a libertação e a restauração da nação não está apenas nos governantes ou nas estruturas políticas, mas no coração do povo, em vocês mesmos, que muitas vezes não estão verdadeiramente rendidos nem clamando com sinceridade e arrependimento. E estou deixando claro que eu estou pronto para agir sobre a nação, mas espero um clamor real, profundo, e não apenas orações de costume. Há muita oração, mas pouca rendição. Há clamor por justiça, mas sem transformação pessoal. Eu estou chamando os meus filhos para se despirem de si mesmos e se vestirem de quebrantamento, intercessão verdadeira e santificação. A libertação da nação começa com a mudança da igreja, e a mudança da igreja começa com a mudança do coração. E essa experiência é um chamado urgente para que a igreja pare de apontar para fora e comece a olhar para dentro, dizendo: cura o Brasil, mas começa por mim. E antes de voltar, ele disse: diga aos meus filhos, não parem de clamar, porque a batalha ainda não terminou, mas a vitória já foi escrita. E essa foi a minha experiência, né? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Salmos 81, a partir do versículo 13, que diz assim: ó, se meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Glória a Deus, que experiência tremenda, né, amados irmãos? Nós temos orado todo sábado pela nação brasileira, né, conforme manda a palavra manda de nós orarmos, manda nós intercedermos. Eu sei que o nosso reino não é deste mundo, né, eu sei que a nossa glória não está aqui nessa terra, mas sim, né, no céu nós temos o Senhor, que é o nosso Rei. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer frente, né, no reino espiritual. A igreja ela tem que orar, a igreja ela precisa interceder pela nação. Sabe, apóstolo, esses dias eu fiquei triste, né, porque eu estava fazendo uma imagem aqui, porque clamou pela nação, né, para colocar na live. E aí eu usei um aplicativo, né, e eu coloquei lá, né, Brasil, né, eu queria a bandeira do Brasil para me colocar na imagem. E eu achei estranho, porque quando apareceu um monte de coisa de carnaval, aquelas máscaras e gente nua, sabe? Aí lá para baixo que tava a bandeira do Brasil. Eu, misericórdia, eu fiquei pensando, meu Deus, sabe? Até eu olhei ver se eu tinha pesquisado correto, né? Irmãos, para você ver a maldição que se instalou na nossa nação, o Brasil, o país do carnaval, né? O país do futebol, né? O jeitinho brasileiro, misericórdia, irmãos. Sabe? O Senhor, Ele quer usar a igreja para libertar essa nação.
E o Senhor, interessante, né, apóstolo, a experiência da jovem, que o Senhor expressa o desejo de usar, né, o povo de Deus para grandes coisas, para libertar a nação, para operar maravilhas. Né, eu acho interessante, né, os profetas Elias, Eliseu, né, Elias principalmente, né, que confrontou ali Acabe e Jezabel, sabe, fazia frente ali. Ele era um servo do Senhor que fazia frente na sua época, e o Senhor o honrou, e o Senhor abençoou, né? E forte experiência, né, apóstola? Muito forte. É uma experiência que nos leva a refletir muito a posição da igreja atual, né? A posição da igreja nos últimos dias perante a sociedade e o mundo. E o que me chamou a atenção nessa experiência é que o Senhor mostrava para ela o principado que agia na nação durante o tempo da história, né? Entrando governos e saindo governos que eram um principado de controle. Então, somente aqueles que realmente amam o Senhor, amam a presença do Senhor, é que pode se contrapor, né, a este grande gigante que impera na nação, nos bastidores do cenário político da nação. Então, eu achei isso muito interessante, porque o próprio Senhor mencionava que a vitória da nação brasileira havia sido, né, assinada ali no mundo espiritual. E por que nós não vemos no físico? Por que demora? Né? Porque o Senhor quer uma geração, como o apóstolo mencionou, a geração ali de Elias, né, que se contrapõe ao pecado, que se contrapõe ao sistema. Eu achei muito lindo uma geração que não vai ser dominada pelo sistema deste mundo, que não vai ser corrompida pelo ouro e pela prata deste mundo, mas que o coração está em Deus, que o coração está voltado em Deus. E o Senhor quer, né, nos últimos dias na nação brasileira, um tempo de arrependimento de pecado, um tempo em que venhamos prantear diante do Senhor, clamando para que Ele reine sobre esta nação. E o desejo do coração do Pai é que se levante uma geração sacerdócio real na terra, sabe? Uma nação santa, um povo adquirido, uma propriedade particular que não vai estar à venda, que não se corrompe, que não negocia os princípios e valores cristãos, bíblicos, mas que querem fazer a vontade do Senhor. E é possível, se está no coração de Deus, se foi possível no tempo de Israel se levantar os profetas para se contrapor a grandes líderes que estavam em pecado. É possível isso acontecer no Brasil e nós fazemos parte dessa geração. É um tempo novo, é um tempo de arrepender-se, é um tempo de mudança, é um tempo de orarmos, de clamarmos até que o Senhor venha e mude o cenário político, social e econômico do Brasil. Que possamos despertar para orarmos, despertarmos para clamar ao Senhor, para adorarmos ao Senhor em tempos difíceis, porque no Senhor está a vitória da nação brasileira. Então, realmente, essa experiência, ela mexeu comigo. Ela mexeu no mais íntimo, assim, porque são anos e anos que eu venho chorando pela minha nação. Eu anseio em ver o cumprimento das promessas de Deus para o Brasil. Eu anseio em poder dizer ao mundo todo que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, sabe? Que todos possam ver que Deus é poderoso para transformar o futuro de um povo, de uma nação, através de lábios que adoram o Senhor, Espírito em verdade, que invocam o nome do Senhor em tempos difíceis, que confiam no braço forte do Senhor dos Exércitos. E eu quero poder bradar na terra e dizer que o Senhor salvou a nação brasileira dos nossos inimigos. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, que possamos estar perseverando, não só aos sábados, porque sábado já é um compromisso marcado, mas todos os dias tirar um tempo para que possamos orar pela nação, porque eu sei que o Senhor quer fazer e Ele irá fazer. Em nome de Jesus, um grande milagre, um rebuliço na nação, para a cura, para a libertação do Brasil, para a glória do seu nome. Amém, apóstolo. Amém. Vamos orar então, apóstolo.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue usando a tua filha, Pai, e a todos, Senhor Deus, que tenham desejo de serem, Senhor, usados pelo Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor. Então, continua abençoando a nossa nação, continua, Pai, levantando teus guerreiros, continua, Pai, levantando teus escolhidos, Pai querido, Pai amado, Senhor. Eu sei, Senhor, que em cada geração, Senhor, levantou seus escolhidos para combater o mal, Senhor, e estamos vivendo, Senhor, é a nossa vez, Pai querido, Pai amado. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, nos dê armaduras, nos dê espadas, nos dê anjos à disposição, estratégia, Senhor, e principalmente o amor, Senhor, para Senhor, Deus, continuar lutando, continuar, Senhor, guerreando pelas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Pai, e muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Pessoal, continuem orando forte aí em Shalom, que aqui no mundo espiritual a guerra é forte. Shalom a todos. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro